amiga! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fala Amiga, o podcast que fala sobre o universo feminino. E hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, astrologia, numerologia cabalística com duas mulheres incríveis. As nossas convidadas são a Júlia e a Lurdinha, e eu vou deixar vocês se apresentarem para o pessoal. Pode falar o nome de vocês e qual que é a especialidade de vocês aí nesse universo místico. Quer já começar? Júlia, você é mais novinha. Bom, eu sou astróloga, tem que olhar para alguma coisa? Pode olhar. Bem, gente, eu sou astróloga, sou bruxa, sou cartomante. Estou agradecendo aqui a equipe, né, da Bárbara, da Maju, para poder trazer um pouquinho de autoconhecimento aqui para vocês. Trabalho dentro da espiritualidade já há um tempo, sou sacerdotisa também, hecatina. E é isso, vim agregar aqui no episódio para a mulherada, para todos os telespectadores aí. Obrigada. Obrigada. Boa tarde para todo mundo, né? Quero agradecer o convite de vocês, que é uma iniciativa muito interessante, brilhante, né? Até porque a gente falar sobre esses assuntos. Eu sou numeróloga cabalística e eu acredito que isso vai assim abrir uma porta, né, para que outras pessoas venham também contribuir, agregar. E é isso. Meu nome é Lurdinha. Todo mundo me conhece com Lurdinha Paixão. Mas agora, como numerólogo, depois no processo eu vou falar, eu terei a minha assinatura, não o nome, né, gente? Mas porque o nome você não altera. Mas é Lourdes Paixão. Então é isso, eu quero agradecer. E vamos ver se a gente consegue aqui passar alguma coisa para vocês sobre numerologia cabalística, que eu tô assim amando. Não, a gente também tá super ansiosa. A gente sabe mais sobre isso. Então, comecem falando, então, Júlia, depois Lurdinha, como é que começou essa jornada de vocês? Há quanto tempo vocês estão nessa profissão? Foi um chamado? Foi um processo? Foi do nada? Foi algo que vocês já pensavam, que vocês já queriam? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou médium desde criança. Aí tem aquela fase onde a família toda procura entender o que é, né, a mediunidade. A gente vai muito em psicólogo, psiquiatra, toma remédio, o remédio não resolve, começa os problemas, vai no neurologista, não dá nada, né, faz mapeamento, não dá nada. E então, desde criança que eu tenho visões, né, bem extensivas de fantasmas, contato com morto, às vezes não conseguia discernir quem que estava vivo, quem que estava morto. E aí, dali, só ladeira abaixo, né? Muitos problemas em relação a isso, porque na minha época, né? Eu tô com 42, em 1983, não era muito visto isso. O máximo era um centro de mesa, né? Para estudar kardecismo. Ninguém falava de ocultismo naquela época. Então, eu, né, venho de família espírita, eu fui batizada, mas depois eu pedi minha apostasia espiritual, né? E aí eu passei boa parte da infância e adolescência descobrindo, ganhei tarôs na época do meu pai, que eu descobri que ele era Rosa Cruz, depois, né, frater da Rosa Cruz, também era ocultista, mas a gente foi descobrir isso depois. E então eu comecei nesse universo de Feng Shui, né, trabalhava assim por fora, né, me desenvolvi ali por fora, e na época que eu ingressei mesmo particularmente na bruxaria foi através da Wicca, que é uma religião dentro da bruxaria, depois do acidente da minha prima. Em 2001, eu entrei numa depressão profunda, eu emagreci muito nessa época, 12 quilos em um mês eu perdi, assim. E aí eu entrei, né, na Wicca através de e-mails, uma amiga minha de fora daqui do Brasil me apresentou, e aí eu fui trocando monografias ali e comecei a trabalhar individualmente com isso. Aí descobri mesmo, colocar para fora, foi através da terapia holística para ajudar as pessoas, e logo depois eu desacortinei mesmo para bruxaria, que eu descobri que era a missão. Né? Aí eu coloquei o sacerdócio para fora. Então começou assim, através da dor. Problemas emocionais, que não intermináveis, é bem assim que a gente começa, né? E hoje eu trabalho, sou imersa completamente nesse universo. E você começou a trabalhar com isso em 2001? Ou você fez alguma coisa? Eu trabalhava bastidores, né? Família, não colocava isso para fora. Naquela época era muito complicado. E eu estava saindo da adolescência,
cheio de problema, depressões, então a Wicca que me ajudou muito, né? A me encontrar, a me entender, então era uma troca mais nos bastidores mesmo, mais íntima. Eu comecei a trabalhar, né, por fora mesmo com terapia holística na época da gravidez do Sasha, que eu comecei a botar para público isso, entendeu? Sasha, seu segundo O filho. meu né? segundo Pra quem não filho, sabe. Então, eu trabalhei um bom tempo como adestradora, fazia as minhas ritualísticas, né? O pessoal daqui de Cataguases que me conhecia mais assim, ela é bruxinha, né? Mas o pessoal que não sabia muito da minha intimidade tomou um susto, né? Porque como você falou, desde criança você já tinha essa conexão, né, com... Desde sempre, é uma coisa que todos os búzios que eu joguei, porque mesmo que não seja a minha linha, eu gosto muito de ir nos sacerdotes que não tendenciam, que nem me conhecem, não conhecem a minha história, né? Eu procuro ali boas pessoas para olhar a minha energia. E falo, você não despertou, você nasceu desperta. Então veio uma coisa da gestação. É como se o útero da sua mãe escolheram ali a sua mãe para te trazer, para você trazer algum tipo de missão. Entendeu? Então, eu descobri que eu sou uma pessoa que faz parte dos trabalhadores espirituais aqui para trazer essa mensagem. Então, assim, não consegui me formar em nada. Eu começava a faculdade, sempre acontecia alguma coisa que parava, né, que interrompia aquilo. Eu não me identificava com trabalhar, por exemplo, sempre trabalhei em loja, atrás de balcão, sem problema nenhum, mas eu não me identificava com trabalho nenhum. Eu sempre tive muito problema eu queria ser autônoma com alguma coisa. E mesmo dentro do adestramento, que foi uma época, foram 10 anos, né, que eu extremamente apaixonada, eu tenho uma lembrança muito boa disso, ainda tinha uma coisa, não é isso, não é isso. Aí eu lembro que uma senhora que eu atendi, um dos últimos adestramentos que eu fiz, ela é médium, ela perdeu um filho de acidente, e quando ela abriu a porta da casa, que ela me viu, ela falou, mas não era pra você estar trabalhando com isso. Ela falou, desse jeito. Eu falei, mas como assim? Não me conhecia, né? Aí ela, não, você vai passar por uma situação muito difícil, você vai mudar de lugar, de propósito. Eu já tinha o propósito, mas eu não botava isso pra fora por medo. A minha família é toda beata, né? A família da parte de mãe. Então, e os meus amigos já me achavam estranha. Então, aí pronto, agora... E aí, mas aí eu trabalhei isso e botei pra fora, né? Então, o adestramento foi o último, assim, o último trabalho que eu tive fora disso, e quando eu despertei, foi um caminho sem volta. E agora, trabalho sacerdócio, viajo, faço minhas missões por aí, palestras. Encontrou. Eu me encontrei. E você, Lurdinha, como é que você chegou na numerologia cabalística? Na verdade, igual ela falou, né? A gente sempre chega pela dor, né? E apesar de você ter começado bem mais velha, assim, já só tem uns 4 anos que eu comecei, né, a despertar, porque foi por acaso, assim, por acaso, pela dor, né? Sabe quando você fica olhando assim, Instagram, procurando alguma coisa para te consolar, para te dar um consolo, assim, uma, uma, uma coisa assim, uma fé, assim, para você se agarrar, né? Porque só fé católica, né, que eu sempre convivi, espírita também, muita coisa, não estava sendo suficiente para mim, sabe? Então, eu estava passando por um processo, assim, de muita mudança mesmo, interna. E aquela coisa, né, eu trabalhei num campo totalmente diverso, eu sempre trabalhei com... Eu comecei a minha vida com trabalhos filantrópicos, né, trabalhei muito com creche Ana Nery, trabalhei com a PAI, inclusive na fundação da PAI. A gente trabalhava desde criança naquela época, né? Então, não tinha isso. Mas aí eu comecei a mexer no celular, ouvia podcasts sobre espiritualidade e deparei com a Vanice Bonavigo, que é uma mestra maravilhosa, raiz, né? Na numerologia cabalística, e fiquei escutando, participei de imersão, né? Que elas fazem muita imersão. E aí fiquei interessada em fazer o curso. E o curso difícil, né, Júlia? É um curso que você, assim, que não convive o dia a dia com aquelas coisas assim, você aprender aquilo, você entender, a gente tem que estudar muito. E a gente tem que estudar o resto da vida. Sim.
o que me chamou muita atenção na numerologia cabalística foi a questão do autoconhecimento. Você se conhecer pelos números. Porque o número a gente conhece ele muito quantitativo, né? Um mais um, dois. Mas o lado espiritual dos números. Os números todos têm um lado espiritual. E aquela coisa, quando ela falou que alguém já falou para ela que ela nasceu por propósito, assim, né? Eu lembrei que a gente estuda que você já vem, já tudo combinado antes de nascer. Tem o número da missão, né? Sua mãe acha que escolheu o seu nome, seu pai acha que escolheu o seu nome. Já para escolhido. Não é você que escolhe. Entendeu? Até a data de nascimento. Eu sou prova viva disso. Que eu tenho uma filha mais nova, que eu não queria que ela nascesse num dia tal. E o médico falou, não tem jeito, tem que ser essa data, 18 de abril, que foi até agora, né? E se ele não tivesse insistido comigo, marcado que seria 18 de abril, porque aí ele não poderia fazer para frente o parto. Aí, conclusão, ela nasceu no dia 18 de abril, quando foi 4 horas da manhã eu comecei a sentir, sabe, para nascer parto normal, né? Aí eu falei assim, nossa, mas é verdade, 18 de abril era o dia que ela teria que nascer mesmo, entendeu? Já tava. E aí é a coisa assim que determina o dia que você vai nascer, o seu nome, e baseado nisso, a gente faz o mapa numerológico na data e no seu nome de nascimento, que está lá escrito na certidão de nascimento, né? Inclusive com acentos, sem acentos, quem não tiver. Tudo isso faz diferença. Inclusive, deixa eu experimentar fazer uma pergunta. Então, meu nome tem acento, Bárbara, no primeiro A. Mas eu não gosto do acento. Então, eu não uso. Tem problema? Ué, não é questão que tenha problema, você não usa, mas ele influencia. Mas ele existe. Ele influencia na sua vida, entendeu? Aí teria que fazer, né? Porque você falou que mudou de assinatura, né? Não, aí isso aí é um estudo que eu fiz meu, né? Porque primeira coisa para você receber diploma, você concluir o curso, você tem que fazer 2 mapas. O seu, que aí entra a questão da assinatura, do nome, e de uma outra pessoa, que você escolhe, entendeu? Mas aí, para poder saber seus números, tem que fazer seu mapa. Agora, por exemplo, no destino, eu posso até te falar, é tal. Mas motivação, expressão, impressão, missão, tem que fazer o mapa. É muita coisinhas que a gente tem que ver. Ciclos, desafios, números favoráveis, entendeu? É um estudo todo seu, assim, baseado nos números. E a cabala, a numerologia cabalística é isso. Pitágoras chegou até a conviver muito com a religião judaica, mas ele não foi ele que criou o sistema da numerologia cabalística, mas ele contribuiu em muita coisa. Por exemplo, com os ciclos, né? Do número 1 ao número 9, que são cíclicos. Por exemplo, você, não sei que ciclo você está vivendo no seu ano pessoal agora, mas toda vez que você faz aniversário, você muda de ano pessoal, entendeu? Aí vai do 1 até o 9. Se você está vivendo o 8 agora, no próximo vai ser 9. Considera aquele ano que você nasceu para fazer o cálculo, entendeu? Nossa, é um negócio muito. Interessante. Nossa senhora. Não, e é um universo assim, que, igual ela falou, É imenso, é imenso, é infinito. Você vai ficar estudando maravilhoso. até o final e não vai saber nada ainda. O que eu acho, assim, que eu mais, assim, amei, que nada, eu costumo dizer, né, aprendi também, né, que a gente não aprende tudo, que nada é por acaso, tudo é causalidade. Tudo tem a causa. Não é acaso, é causa. Entendeu a diferença? E quem não se conhece, não acontece. Então você tem que se... E os números te ajudam muito. Assim como na questão financeira, né? Os números. Exato. Com certeza, os números. Gente, se eu tivesse assim, conhecimento disso, tudo que eu sei agora, da minha vida numerológica, dos meus números, do que eu sou, né? Cabalisticamente falando, ai, quanta coisa eu teria evitado. A vida seria diferente. É muito interessante. Por exemplo, eu tenho uma data kármica, que é exatamente o que eu estou vivendo agora. Graças a Deus, eu estou ficando para trás. Segundo a minha astróloga, eu vivi o meu ciclo
esse karma com louvor, com muita persistência. Então, eu sou apaixonada com astrologia, mas eu acho que cada um no seu ramo. Então, isso aqui é uma coisa assim. Mulheres, acordem para isso. Homens, acordem para isso. Homens têm, né? Não é aqui religião. Aqui não é religião. Aqui é espiritualidade. Tudo é fé, né? Então, cada número tem sua música que você pode escutar todo dia. Cada número tem a cor, né? Cada número tem um monte de coisinhas assim que são específicas de cada número, sabe? Legal. Não, depois a gente fala. E baseado, tem o ciclo, né? De 1 a 9. É porque é muita coisa. Não é, Ju? A gente vai falando. Já é. De 1 a 9. Profunda. Deixa eu falar dos números mestres depois e tal. Tá. Isso, vamos falar. Vamos falar. Eu queria perguntar a vocês, sendo mulher, vocês acham que a mulher, nessa espiritualidade, existe um preconceito ou ao contrário, uma romantização da mulher nessas profissões místicas? O que vocês acham? Qual que é o caso ali da mulher nessa... Os dois, o preconceito e a romanização. Existem as duas coisas. Ninguém consegue ficar no meio termo disso, né? É preconceito muito. Charlatanismo, esse charlatanismo, isso é engodo, isso não existe. Né, no caso, o que é bobagem, Tudo mentira, não acredito nisso. sim, é perigoso, tá fazendo mal, só Deus pode curar, só Deus pode fazer isso, né? Então, muitas pessoas afastam os amigos. Aí eu sempre penso assim, não eram amigos, né? Eram peregrinos ali da sua vida, porque alguns afastam e outros chegam, que é a galera do clã. Não faz sentido, tem confluência. Tô ressoando aqui com a Júlia, né? Quero fazer parte da amizade com a Júlia e tudo, a galera vai chegando. E as pessoas que não estão despertas é o camarão que tá adormecido ali, que a onda vai levar. Então a gente tem que passar por isso, né? Na questão de preconceito, de entender. Se você sofre no início, sofre. Porque você ainda tá agarrado ali a construtos do karma como é visto em outras vertentes, né? E não, a sociedade, porque você tem que prestar conta, a sociedade que você tem que estar adequada, né? Eles querem que você esteja comportada como se a gente fosse transgressora demais ou anarquista, né? Porque eles pensam isso, você tá indo pra rua pra alfinetar e tirar os filhos das casas para parar de ir nas igrejas, né? E não tem a ver com isso. O que eu ajudo as pessoas é elas encontrarem aquilo que o mundo esqueceu, sabe? Os códigos, como ela fala de numerologia, os códigos enoquianos, né? A cabala, tudo que é a origem daquele ser humano. Que ele tem o direito de acessar e que todo um sistema, né, patriarcal e social fez o quê? Adormecer, jogar panos quentes. Então, a gente tem que passar por cima e não entender o preconceito como algo que vai ser uma muralha, assim, Júlia, como é que você enfrentou o preconceito? Você se recolheu? Não, eu combati, mas eu combato também com gentileza, né? Eu não sou uma pessoa que estou nessa vertente de forma agressiva e, como falei, panfletando isso, mas a gente sofre. E aí a romantização no sentido também que a pessoa que não está muito pronta para espírito, porque tem os que não estão prontos, aqueles que a gente quer ajudar, mas que às vezes tem a cabeça muito dentro da névoa, a pessoa já tem uma tendência a desrealizar e ela entra nesse universo também achando que é tudo isso. Esse copo que caiu foi o espírito que derrubou. Então, assim, aconteceu isso na minha vida, foi espiritual. Então, as pessoas têm que ter uma linha de equilíbrio nisso. E aí as pessoas romantizam a ponto de, né, fazer coisas com seu nome, colocar você como um guru, como uma líder. Eu lembro que uma vez você até postou no seu Instagram que estavam atacando seu filho, né? Que era um bebê na época. Ataca filho, ataca a sexualidade. Por exemplo, o Túlio, ele tem cabelo grande, ele pinta a unha de preto, e eu sou uma pessoa, principalmente mãe, livre, assim, livre, total. Eu preocupo com eles no sentido mundo, então eu preparo dentro de casa porque eles entendam que o mundo é cruel, né?
e atacam gay como se isso fosse um problema, entendeu? Então, ataca, né, o cabelo, lá deixa o menino com cabelo grande, não cuida. O nome do Sasha é nome feminino, eles não têm nem cultura, porque Sasha é um nome, é unissex, né? Lá na Rússia é diminutivo de ou Alexandra ou Alexandre, ou Alexandra ou Alexandre. É como se fosse Bruno, Bruninho, entendeu? Dudu. É um short. E aí, só que eu quis, né, homenagear o meu pai. Meu pai chamava Alexander e Sasha na Rússia, né? Nossa, eles atacam, que eu agredi o meu filho, que eu trouxe um nome que ele vai sofrer bullying. E eu sou daquelas que prefere trabalhar o bullying dentro de casa do que evitar fazer algo porque a sociedade está adoecida, né? E tudo isso vem da pessoa ter preconceito com você, com a sua profissão. Sim. Que eles atacam tudo em volta pra poder te minar. Até ataques pessoais, né? Que não tem nada a ver. A pessoa pode não gostar da sua profissão, mas sim que seus filhos têm a ver com Não é só, gente, que é complicado quando a gente fala do hater, né? Porque o hater, ele tem telhado de vidro. O hater é cheio de problema. O que que ele faz? Ele esconde o problema dele e vai na internet atacar os outros. Então, assim, são pessoas que eu tento ter... Quando eu vejo algumas mensagens, eu tento ter compaixão, porque eu penso assim, deve estar muito difícil, não deve ter ninguém na vida, não deve ter amigo, não deve ter um amor, são pessoas que não tiveram acolhimento. Eu consigo ter esse olhar, às vezes. Quando o hater é um hater, por exemplo, eu nem conheço, tá? Uma pessoa que chega ali e fala que eu sou filha do diabo e essas coisas, né? Eu, às vezes, começo a rir, eu dou uma resposta ali meio engraçada e tudo, eu não levo aquilo pro coração. não Sabe? Não tem, imagina. Imagina, a Porque gente, senão você não faz o trabalho. a gente vê artista aí, 12 mil mensagens, tá ali, né, no feed. Imagina se todos eles ali começaram a responder os ataques. Aquilo pra... Não tem como. Tem que ignorar, tem que ignorar. Você já sofreu com preconceito? Não, porque na verdade, né, eu tava até falando com você, que eu preciso muito assim, agora que eu tô começando a publicizar, né, porque até agora eu tava só aprendendo, porque eu também tô fazendo radiestesia, entendeu? Que é uma arte maravilhosa. A gente vai explicar o que é radiestesia, porque a gente não sabe. Radiestesia radiônica, mas deixa eu Vamos chegar lá. trazer agregar uma coisa aqui que eu acho assim que esse adoecimento, né, da sociedade em relação a tudo, né, homofobia, isso sempre existiu e sempre vai existir, porque é questão do livre-arbítrio, né? Mas, assim, quantas bruxas já foram queimadas, né? Nossa. Então, eu acho, particularmente, que está começando a minimizar, sabe? Que as pessoas estão acordando, esses meninos mais novos, os jovens, adolescentes, assim, na procura do eu, quem sou eu, eles estão mais despertos para isso, sabe? Coisa que a gente na minha geração não teve. Eu passei por uma geração maravilhosa, mas a gente não teve muito isso, né? Até como a Ju estava falando quando ela... Essa oportunidade. Criança, né? Não era nem falado. É. O ocultismo não era nem falado, conversado. A gente não podia nem tocar. Não podia falar. A gente lia muito, né? É, Porque a gente existia. Era uma coisa... Eu acho Os filmes que queimavam as bruxas e os livros que tinham essas histórias. maioria das mulheres, desde criança, acho que já teve uma fase assim, que queria ser bruxa, ou que gostava de ler sobre Fantasia que é de bruxa. Então, eu que Com certeza tive. Mas eu amar todos os filmes de bruxa. Até hoje eu gosto de todos. Eu gosto muito de ler. Eu amo ler fantasia. Eu acho que toda mulher, em algum momento da vida, teve um pezinho ali que quis ler algo mais. Que é o chamado. Eu sempre interpretei. Do sagrado feminino. Sim, porque isso é inerente, principalmente às mulheres. O que que acontece, né? Fazendo só um puxadinho aqui. Quando a gente vamos pegar uma linha, né? Eu vou desenhar mesmo uma linha aqui. Você pega uma linha, né? Antes de Cristo, pega tudo, né? Porque a gente chama da Wicca a antiga religião. Vamos pegar os homens das mulheres da caverna. Quando não tinha religião, não tinha nada. O que que eles faziam? Eles faziam magia simpática. Chamava magia simpática isso. Você ia lá, desenhava um antílope na caverna com né, uma lança nele. Eles olhavam aquilo ali, porque eles estavam com fome, eles precisavam da pele também por causa do frio. E aí eles magiavam aquilo que a gente chama de magia, né? Que é essa manipulação do éter que está aqui para todo mundo.
Quando eles saíam, eles conseguiam pegar aquele antílope. Então, eles entendiam que eles cocriavam, que é a projeção mágica, a manifestação daquilo. E também utilizavam daquela vestimenta, que é o que eles chamam de diabo, porque é a virilidade do homem de usar os chifres e se camuflar, né, na floresta, o que a gente chama de Deus Pan, e é o diabo da Igreja Católica. Então, tem toda uma explicação nessa liturgia. Históricas. Sim. E aí, o que acontece? Toda mulher e todo homem que põe o pé na terra, né? Quando me pedem rituais, por exemplo, que eu deixo a pessoa sozinha no cantinho, que ela bate o pé na terra, que ela pega a terra, que ela macera aquela erva com a mão, ela chora, as pessoas choram, e eu tô deixando elas sozinhas, eu não tô botando a mão naquilo ali. Depois, e o tambor comendo, aquelas músicas bem medievais, e Júlia, o que que foi isso? Eu falei, isso aí foi você, não foi eu só tô te apresentando alguma coisa que é da sua ancestralidade. Então, a gente fica um pouco triste com a sociedade no sentido de religião, porque isso é inerente. Foi o início de tudo. Essa conexão de olhar as estrelas, a astronomia, com a astrologia de olhar das fases lunares, dos ciclos da mulher. E isso foi usurpado da gente de uma maneira que demonizaram isso. Isso Perdeu essa conexão, acho que com a natureza. Isso é o mais natural possível, né? É sagrado, é espiritual a nossa conexão com a Não é que a bruxa, tipo, depois do podcast, sai você e a Bárbara, são os bruxos, né? Não é isso. Não é, mas é uma questão de vocês, de realmente ser um divisor de vocês chegarem em casa, acender um incenso na intimidade de vocês e ouvir uma música espiritual e chorar e falar, nossa, isso é meu, isso me pertence. Eu já chorei na yoga com mantra. Eu chorei na yoga com mantra. Mas isso quer dizer muito sobre o autoconhecimento, né? O que eu estava falando aqui com a numerologia. A gente se conhecer o máximo possível, se entrar dentro da gente. A gente vai achar tudo isso dentro da gente. Mas você imagina que eu nem trabalho, né? Ainda, né? Eu pretendo começar agora em maio. Mas eu tô fazendo muitos mapas, né? Porque a gente, dos parentes, Já vai fazer todos os... Não, porque E depois desse podcast, acho que já tem. Vai. sei. Aí, o que acontece? Essa questão do preconceito, né? Muita gente também. Você imagina na hora que for pro campo da publicidade, porque muita gente vai, eu não acredito nisso, não. Você pode até fazer. Mas eu falo, tudo bem, eu não preciso que você acredite. Mas eu preciso que você me respeite. Com certeza. É só isso. Porque eu acredito, fui beneficiada, sou beneficiado com isso espiritualmente e não preciso que acredite, entendeu? Então, essa questão que você está falando aí, do preconceito, da romantização, isso em todas as áreas, né? Todas as áreas da vida. Agora, a gente tem que se deixar respeitar também, se fazer respeitar. Sim. Né? E você é uma geração mais nova, quer dizer, é o que eu tô te falando, tá nascendo muita gente aí que vai mudar muito essa mentalidade, né? Não é? tomara que sim. Vai, já tá. Vocês já estão mudando. Vocês já são geração mais nova, já estão Geração dos preparando. novos, as crianças cristais, as crianças índigos, almas que estão vindo de outras dimensões para ajudar. Mas aí, se para falar sobre aquela outra questão da cabala, né? É que eu queria só mostrar que existe, tá vendo? Uma tabela numerológica, cabalística. O que acontece? Cada letra do seu nome tem um valor. Então, para a gente poder achar a sua missão, sua impressão, sua motivação, né? A gente tem que somar as letrinhas do seu nome, as consoantes, as vogais. Cada um representa, um é motivação, outro é impressão, e depois o total daquele vai ser a missão. E sempre chegando no número, se der 14, vai ser 5. De 1 a 9, né? Entendi, entendeu? Olha só que legal. E aí, só para a gente começar esse assunto de numerologia, que assim, eu sou completamente leiga, então eu vou fazer perguntas bem básicas para você. Bem básico. Qual é a diferença entre a numerologia e a numerologia cabalística? Qual que é o... Porque a cabalística ela é baseada na religião judaica, né? As letrinhas hebraicas. E então criou-se um sistema, foram cientificamente comprovadas
estudadas, filósofos estudaram. Então, isso é de anos, muitos anos atrás. Por exemplo, de Pitágoras já é uma outra corrente. Por exemplo, a Cabala, ela não separa, quando ela põe assim, Maria de Lourdes, Paixão de Resende. Junta tudo para poder você achar o meu número. Seu número cabalístico. Já o É nome e sobrenome. nome da certidão que você lançou, Bárbara com acento. Aí, por exemplo, Maria de Luz Paixão de Resende. Então, aí vem não separo, soma tudo, porque senão, por exemplo, chegar nos decanatos, nos decanos, nos arcanos. Quando chega em arcano, Você vai trabalhar nos vocês vão explodir a cabeça. Não, eu tenho que citar aqui, né? Por exemplo, isso aqui, Maria, o M vale 2, o 3, isso aí o A vale 1. Então, aí é sempre duplinha, sabe? Que você vai somando, aí você pega aqui o segundo, vai somando, tem como se fosse uma expressão matemática. Aí, mano, já Pitágoras, por exemplo, não junta Maria de Luz, Maria pula um bracinho, beta. Tem mais duas correntes aí que eu não conheço, não posso falar. Mas eu sei que é isso. Os nossos estudos são baseados no judaico. Interessante. Entendeu? E, Júlia, você falou que trabalha com tarô, reiki, mesa quântica, rituais. O que te procuram mais? Para qual desses dos trabalhos que você faz, qual que te procuram mais e por que você acha que é? Tarô. Mas as pessoas já estão começando a perder um pouco o medo dos rituais. Então, eu faço muito ritual coletivo, que é quando a gente consegue agrupar pessoas numa egrégora com uma intenção em comum. A egrégora é quando a gente junta uma energia, tá? É coletiva no astral, no éter, e aquilo tem um fundamento agrupado em comum para a gente poder intencionar aquele ritual. E aí eu queimo o nome das pessoas, nome completo, data de nascimento, naquela intenção que elas pediram. E tem o ritual individual, que a pessoa me contrata para qualquer coisa. Quero passar naquele concurso, quero comprar um carro, quero saúde, né? A gente consegue fazer ritual. Prosperidade. Tudo, prosperidade, amor, mas amor é complicado, porque geralmente a galera quer amarrar, né, as pessoas. Aí você falou que não faz. Mas de Não jeito- faz a narração. Não. Quem tiver apaixonado. Gente, a galera tem que se amar. Eu faço adoçamento na pessoa, entendeu? Pra ela arrumar aquilo que merece. Melhorar a autoestima, né? Embuste a gente deixa pro lado. Não amarra embuste na cama, não. Então, Na astrologia, por exemplo, você precisa do horário de nascimento, né? pro ritual, não. Só quando às vezes eu vou fazer um ritual muito específico de magia planetária. Ah, tá. O que é isso? Gostei do nome. Mapa é quando a gente pega o mapa, né? Vamos supor, a pessoa, ela contratou um ritual individual, tá? Então, aquele é como se fosse imagina o Jorge Armani fazendo um negócio pra você. Uma roupa. Só exclusiva pra Bárbara, entendeu? E aí você pega o mapa astrológico, você olha os pontos, os traçados do mapa, os aspectos, quadratura, sextil, conjunção, tudo, mistura aquilo ali, vê o que pode atrapalhar naquele ritual, ver um dia específico, numa hora específica daquele ritual. Se eu falar com você, Bárbara, seu ritual vai ser 3h20 da manhã. Ele vai ter que ser 3h20 da manhã, quando a lua vai estar em curso aqui, entendeu? A gente faz todo um preparado. Então, isso tem um pouco da magia planetária, que é você pegar a força, né, o céu daquele momento, o desenho do céu daquele momento e trazer para dentro do seu ritual para confeccionar um melhor ritual. Amei isso. Já quero, eu também. Já quero fazer um. Não, mas o tarô também é uma coisa que me chama muita atenção. Eu nunca tirei, nunca fiz. Júlia, você não sei, Tirando noção. O tarô, você perguntou o porquê, né? Tipo, que as pessoas procuram e por quê. O tarô, eu tomo maior cuidado para falar do oráculo, porque assim, só a pessoa vivenciando, né, aquela experiência, a pessoa mesmo vai vivenciar aquilo para entender assim que funciona. Ele é um GPS humano, eu coloco dessa maneira, tá? Não é questão, tem gente que procura para previsões só. Eu quero saber o futuro. Eu falo, você não tá dando conta nem do presente, cara. O que você quer saber de futuro? Você está pronto para isso? Porque ele responde. Ele vai responder. Então, tarô, eu vejo o que está na profundeza ali da vida da pessoa, mas também eu não sou de dar a notícia para aquilo que ela não está buscando. Eu não dou.
Só se a pessoa chegar assim, eu quero saber Esse é mais uma orientação, então? é o que eles chamam de tarô terapêutico, né? Mas eu não gosto muito dessa roupagem que dão para ele, porque assim, ele pode sim ser terapêutico naquilo que eu vou falar. Por exemplo, quando eu vou falar de cada é, é, coisa que eu estou vendo ali na mesa, eu falo com carinho e os meus áudios, eles são prolixos, assim, eu vou falar tudo que eu estou vendo. Mas dentro do que a pessoa vai conseguir ouvir, a não ser que eu trabalho com perguntas, geralmente são 5 perguntas numa sessão. Se a pessoa gastar a sessão para saber se o marido está traindo, eu vou responder. E eu vejo como que é a mulher, como que é o cabelo dela. Só que aí eu tento orientar para as pessoas não fazerem isso, porque elas estão prontas para ter certeza se o marido está traindo. A gente sabe de casos em locais assim, onde a pessoa vai lá naquele pai de santo e executa aquele pai de santo porque ele falou, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas eu falo. Eu falo, ó, com jeitinho, eu falo, olha, ele não tá sendo honesto, sim, tá acontecendo aqui um triângulo, alguma coisa. Não deixa as mulheres irem. Pois é, elas querem saber, elas pagaram para isso. Porque tem hora que o Ulisses fala, eu não respondo sobre desencarnados, eu respeito isso também. Eu não respondo sobre traição. Poxa, tá procurando uma cartomante, a pessoa quer se aliviar, ela não tá conseguindo pegar o cabra ali no flagra, ela quer saber, mas o tarô mostra, e aí depois a pessoa, eu consigo induzir como que ela vai achar, vai conseguir fazer o cara pegar no pulo. Pode só confiar, Entendeu? né? Então, consigo trazer o alento, mas não é um alento também. A pessoa está num momento muito complicado da vida, o tarô não é para camuflar aquilo ali, eu falo que ele faz um escárnio da energia. Por exemplo, você pergunta assim, vamos supor que você brigou com Bárbara, você chega, Júlia, eu quero saber se a Bárbara é uma boa pessoa comigo. Né, vai ser em relação a vocês, é o que a gente chama de sinastria. Se eu chegar pra você, Maju, ela vai chegar um ponto aí que ela vai te dar uma rasteira. Eu vou falar. É tipo, a gente lê mesmo. Então a gente vê essas coisas, mas não é todo. Tem pessoas que procuram a resposta só para jogar na cara do outro, não porque ela tá buscando ali. Às vezes, você falando para uma mulher, olha, seu marido não tá sendo honesto, isso deveria ser para ela uma busca para tentar melhorar de vida, né? Sim. Largar aquela pessoa, procurar Seguir o caminho que ela acha melhor ali depois, é mais autoestima. Eu costumo ver casamentos, às vezes a pessoa fala, chega com a boca cheia, eu acho que meu marido tá me traindo. Eu vejo, eu tiro várias vezes, falo assim, não, seu marido não, não, mas ele tá dando sinais. Eu falo, não, aí aparece um eremita, por exemplo, que é uma pessoa que tá isolada, né? Eu falo, não, vocês se perderam da sementinha de vocês estão começando a querer regar uma planta morta, mas ainda tem solução, vocês têm que voltar ao que fizeram vocês se apaixonarem, aí que ele é terapêutico. Porque aí você ajuda a pessoa a reconstruir um casamento que ainda tem amor, mas que está se perdendo talvez pela correria, pelo cansaço do dia, pelos problemas, e aí a gente salva às vezes o casamento. Então, pelo menos o meu oráculo é certeiro naquilo. Tá tendo traição? Tá. A pessoa é um boy lixo? Não, o cara só tá isolado, a mulher só tá isolada, só estão vivendo como uma ilha. Tem conserto? Tem. Isso que é legal no tarô. Ele não vai te jogar pro escuro, E entendeu? qual que é a explicação, assim, de as cartas poderem responder essas perguntas? Quando a gente fala, por exemplo, de metafísica ou uma pegada um pouco mais junguiana, que Jung era ficcionado pelo tarô, tem uns livros. Jung e o tarô, eu já Isso. é meu livro preferido da vida. É maravilhoso. Ele fala mais do arquétipo, né? Do consciente coletivo. São códigos. E o tarô nem foi escrito por Jung, foi escrito por uma aluna dele. Sim, Mas baseado nos estudos dele. Então, né, através do Jung e também outras linhas filosóficas em relação ao tarô, ele é um agrupado, imagina um grande computador, um código, uma IA, né, energética, metafísica, espiritual, que se codifica o consciente coletivo, inconsciente coletivo, que vai se materializar em cada arquétipo, que vai trazer, por exemplo, você puxa uma carta do diabo, por exemplo, é tudo da sociedade que tá incutido, seja em personalidade, seja em excesso, naquela carta. Então, quando a minha linha, gente, de tarô é espiritualista, ou seja, não é todo tarólogo e não é obrigatório, tá? Que acredita que quando você abre um tarô, tem um mentor aqui que vai te ajudar. Por exemplo, já viu o tarô? Maria Mulambo, Pombas Giras, né? Mas a minha linha, sim, quando eu estou aqui
colocando um copo de água, acendendo um incenso, quando eu tô chamando, eu chamo as energias para me ajudarem a trazer. Eu tomo, às vezes, um chá de artemisia para atendimento, para abrir, né, o meu campo. Então, no meu caso, é simplesmente pegar e abrir o tarô. Eu faço uma conexão aqui para que eles consigam me canalizar as respostas, pedindo permissão à espiritualidade da pessoa. Mas não, isso não é obrigatório, cada um tem uma linha de pensamento. Mas eu acredito que o tarô é espiritual. Que você puxar aqui da carta é o que a pessoa vai viver, é o que ela Tem que sair mesmo. E ela que escolhe, né? A pessoa que manuseia, né? Sim. Pra depois você definir. Eu acho que o tarô é muito, assim, você lê o tarô, mas daí 3 meses, 4 meses pode ter uma alteração, assim. Às vezes, Tem um tempo de duração. é porque acontece. Às vezes ele é determinista, por exemplo, se a pessoa perguntou assim para mim, Júlia, vou tentar essa faculdade, eu vou conseguir formar, eu já vejo aqui é o futuro. Eu vou assim, cara, você vai com tudo, vai na velocidade. Se a pessoa daqui 3 meses fizer a mesma pergunta, porque é uma coisa que você já jogou pro futuro, a não ser que eu vejo que ela vai tentar desviar daquilo ali. Eu vou repetir a resposta. O tarô, ele não é adivinhação. Agora, dá para você mudar sim. Vocês chegam e falam assim, tô conhecendo uma pessoa, só que eu sou ciumenta, eu sou assim, 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 o que eu posso fazer para não trazer traumas de outros relacionamentos para dentro desse, porque essa pessoa é legal, tal. Aí eu direciono. Daqui 3 meses, aí eu falo, ó, tem potencial de dar certo. Mas geralmente eu vejo também quando a pessoa vai dar uma pisada na bola. A pessoa vai dar 3 meses, terminou comigo, eu fiz um escândalo, não sei o que eu falo assim. Livre-arbítrio, livre-arbítrio. Então, não Mas eu acho que a questão da pessoa, né, assim, quando procura o tarô, eu acho que, assim, eu amo também, eu gosto muito. Mas, no fundo, né, Júlia, a pessoa tem que procurar ela, sim, melhorar, né? sim. É não pegar como muleta, né? Não pegar como muleta, que senão ela tá Não despreparada. basear a sua vida somente naquilo, né? Por isso que eu falei a palavra orientação. Eu acho que aquilo é pra orientar, mas a vida é sua, livre sua. E aí a gente é responsável pelas nossas decisões, né? Eu acho que você ganha uma estrutura, assim, emocional muito forte quando você trabalha o seu autoconhecimento, sabe? Para você enfrentar qualquer coisa. E também ajudar outras pessoas no seu entorno, sabe? Para poder fazer isso. E você falou que a numerologia cabalística é muito sobre isso, né? Autoconhecimento, se você saber sua missão. Aí você vai ver que você se identifica e vai tentar. Agora, também, assim, já tem gente que eu fiz mapa e que nem olha. Então, não adianta. A pessoa é tipo uma bíblia, assim, eu acho que. Uma agenda que você tem que olhar pelo menos 2 vezes por mês, falar, o que eu tô fazendo? Como é que é isso? Onde que eu tô aqui? Qual ciclo, qual desafio? É o nosso manual quando a gente nasce. Quem não queria ter acesso ao manual, gente? Exatamente. Aí, por exemplo, quando você nasce, o que já escreve na sua vida? Pois é. A hora que você nasceu. Você já está convivendo com o número. Aí aquilo ali vai te marcar a resto da sua vida. O dia que você nasceu. E quando você morre, né? Tipo, se você morre no hospital, eles falam a hora da morte. Eu acho engraçado, isso que você falou, agora me veio. Quando a minha filha nasceu, eu tava lá na maca, né, escutando tudo, os médicos conversando, e eu lembro que foi um grito, assim, a médica falou assim, 8h23, a Giovana... É isso, grita assim. Ela deu um grito, 8h23. Meu filho, Túlio, meu primeiro, nasceu o horário 8h23. E eu achei legal isso, eu não sabia que era assim que fazia. E realmente, é a hora que ela nasceu, a hora que ela veio ao mundo. A data que nasceu, o nome que foi registrado, né? E isso tudo modifica a pessoa de como, assim, como que ela influencia. Ela vai se conhecer, né? Ela vai saber os números que ela trouxe. Não o horário. O horário vai interferir só quando você vai fazer um mapa astral. Ah, tá. Entendeu? É o signo. É igual ela estava falando. Aí você vai trabalhar com os planetas, regentes, na hora que ela nasceu. Na hora que você Sai o signo, lá, céu. como que estava o ascendente, quem é o ascendente, né? Por isso que a gente não olha, a gente Muito bonito também. olha o mapa como um todo. Tem gente que fala assim, eu não gosto de leoninos. Mas às vezes faz outra pergunta, tem algum preconceito, algum signo, algum frente? O signo mais odiado, gente, é Gêmeos. É meu ascendente. Gêmeos também é assim. E Áries. Nossa, eu sou ariana. Coitada. Todo mundo me ama, velho. Parece muito. Eu conheço muitos arianos. Que dia de Ares? 10 de abril.
É a mãe Ariana mesmo. Nossa, a senhora é muito autoritária, não. Não, assim, sabe o melhor? O meu marido é do dia 10 de agosto. Eles fazem no mesmo dia. Então, assim, a gente consegue viver bem. Mas Escorpião e Áries se dá bem. Só que também quando briga, aí porque é fogo e água, né? Então eu acho que assim, ao mesmo tempo que fogo e água meio que se complementam, são coisas completamente opostas. 10 já do bem potencializado. 10 já 10 é ali na frente. Mas então, mas como você aparentemente só deu um olhar, fazer sua leitura, que realmente você não parece Ariana com ascendente. Parece gêmeo, né? Então, O que pode acontecer? Uma doçura o Sol, por exemplo, por exemplo, eu sou capricorniana com Sol de casa 11, que é Aquário. Então, assim, a sua lua pode ser uma lua muito doce, uma lua taurina. Minha lua é Libra. Vênus, venusiana, é muito equilibrada, é muito diplomática. Você pode ter Vênus, você sabe onde é a sua Vênus? Agora não. Vênus, Mercúrio, a forma como você comunica. Por isso que eu falo, não pode pegar tem que pegar o mapa como um todo. Tudo bem, a gente tem uma essência solar, a gente tem. Você, Ariana, para quem te conhece, dentro de casa, morando com você, é aquela que Vai falar que é. vai lá o Eu estimula. muito escorpiana, mas eu não sei o que tem de gêmeos em mim. Eu não conheço gêmeos também. Então. Gêmeos é muito criativo, é comunicação, é um bom orador, muito versátil. Mas só que ele é dual. Mas por que tem preconceito? Por causa disso? Porque desculpa. Desculpa, Jeremias. Desculpa, geminianos, tá? É porque eu sou capricorniana e tô ficado. Vamos botar, então, o que acontece comigo. Eu sou capricorniana. E, geralmente, elemento terra, virgem, touro, capricórnio, gosta das coisas muito responsáveis, assim. É aquele horário, a gente é bem londrino, né? Marcou meio-dia, né? Meio-dia. Gêmeos é mais ou menos assim, acorda querendo vender Havaiana na praia, de tarde já tá querendo ser piloto de avião e vai dormir querendo ser coveiro, tomar conta de cemitério. Então, o que acontece? Ok. Já se dedicou, né? Eu senti isso muito na minha vida, assim, em termos de... eu já morei em 5 cidades diferentes na minha vida. E sempre eu queria estar onde eu não estava. Eu achava que ia ser melhor em outro lugar. Aí eu ia, não estava satisfeita. Até que eu percebi que não é o lugar, sou eu. Eu tenho que estar satisfeita comigo, com o meu trabalho, com as minhas amizades, com a minha casa, com tudo, para estar feliz num lugar. Mas eu tinha muito isso. Eu morava no Rio, aí quis ir para o Canadá, aí quis ir para São Paulo, aí já morei de fora, aí quis voltar para cá. Porque o gêmeos forte no seu mapa é o quê? O elemento ar. Ar você não segura, não prende. Mas ela deve ter um 5zinho aí, né? Mudança demais. Sim, gosta de mudança. Agora, Sagitário, você deve ter bastante Sagitário. Não, Tem muito cabelo morto no meu. Eu agora fiquei até curiosa. Aí, agora vamos lá, gente. Então, tem Eu gosto de viajar. Vamos pausa aqui, que a gente vai fazer um negócio aqui. Fica paz, daqui a pouco a gente volta. E aí, Gêmeos né, pra finalizar. Gêmeos é muito instável nesse sentido. Tipo, a gente defende. O geminiano vai se defender, tipo assim. Não levem tanto a ferro e fogo, né? O que tem se a gente chegou 1 hora depois? Tudo bem, aí vai morrer por causa disso. Mas irrita os demais signos, tipo assim, eles não têm muita habilidade emocional. Eles terminam um namoro como se. Não, né? Amanhã é um outro dia. E aí já pode estar com uma outra pessoa daí 1 semana. Isso machuca para quem se entrega, né? Quem tá no signo, não tem muita água no mapa. Então, Meu cara. pois é. E eles são, assim, ótimos amigos, são pessoas muito festeiras, são muito criativos, né? Geralmente tem muito geminiano aí como professor, como advogados, entendeu? Que são ótimos Vou advogados. pagar dinheiro também. Bom para ganhar dinheiro, para panfletar coisa na rua, então para falar. Mas para eles é tudo, ai, não, isso é muito chato, isso é muito certinho aqui. Então eu acho que não é nem uma questão do signo mais odiado, é compatibilidade. Entendeu? Esteja aberta a estar compatível com a pessoa que vai respeitar. Você vai respeitar o geminiano num jeito meio travesso dele, e ele também tem que respeitar que você gosta das coisas mais organizado. Mas então é isso, né? Nem só o signo solar que vai te definir. É um mapa inteiro, né? É uma coisa muito assim. Doida, né? Porque depende de onde vai ficar o caso. O ascendente é a máscara social, é como as pessoas te veem, né? A lua são seus sentimentos, a forma como você se expressa, como você sente as coisas. Vênus, a forma como você vê o mundo, como ama,
Mercúrio, como você fala. Então, assim, Marte é a sua guerra, né? É um planeta ali da guerra, dos impulsos. Então, por exemplo, quem tem Marte, para dar um exemplo, é Marte na casa 12. Marte, por exemplo, em Peixes. Marte é, né, a guerra. Peixes já esconde, é mais introspectivo. Então, é uma pessoa que tem uma tendência a ser passiva-agressiva. Marte, por exemplo, em Áries, pessoa explosiva. Então, a gente vai fazendo todo esse desenho, assim, já vai compreendendo. A astrologia, ela é complicadinha de você, às vezes, explicar, mas depois que a gente vai dando exemplos, assim, ela fica mais fácil de entender. O bom também é fazer individual. Aham. Que aí você tem uma compreensão Ah, de você. Sim, no caso dela, ela fazer, por exemplo, o seu mapa astral, não é? Que aí você se conhece mais, né? Porque, por exemplo, eu tô saindo da casa 8, graças a Deus, né? Porque a casa 8 era terrível. Eu fiquei anos, né? Olha, tem tudo a ver, né? Graças a Deus. Não. engraçado que ela fala sobre esses ciclos e casa 8 e eu fico assim, Não, mas a casa 8 é uma astrologia. tá. Mas falando de numerologia, a questão da numerologia aqui é o nosso nome completo. Nome e data de nascimento. Ah, tá, também a data, o dia. Aí você faz esse cálculo. Faço o cálculo. E aí- Eu vejo o ciclo que você está vivendo, se você já terminou ele ou não. Ah, tá. Pela sua idade, entendeu? Os desafios. Porque tem três aqui, ó, que são o ciclo da vida, desafios, e eles são comuns, sabe? Assim, você está vivendo ele ao mesmo tempo. Então, são muitas coisas que influenciam, né? Mas uma coisa o número é número, seja espiritual ou quantitativo. É muito interessante por isso. Ele não opera, né? Se eu te falar assim, seu destino é esse, sua missão é essa, você vai ser a vida inteira. Entendeu? E o que é mais importante na numerologia? É a data que você nasceu, é a sua missão de vida, o seu destino. Aí, pelas suas letrinhas, né, eu vou saber sua impressão, sua motivação. Impressão, motivação e expressão. Nossa, Como as pessoas têm assim. quem é a... Gente, assim, bota seu nome aqui do mapa. Quanto vai estar bem? Não, é assim, é uma coisa completa mesmo. Você consegue ter visualizar Não, eu bato o olho nos já sei. Ave Maria. essa pessoa. Ah, meu Deus do céu. Não, Ave Maria, mas sempre tem uma coisa boa, né? Assim, bom, por exemplo, você falou que gosta muito de viajar. Não é possível que você não vai ter uns 5, tem que ter. Vou fazer você ter uns 5. Vou fazer a conta que vai ter. Eu tenho, eu sei que. Dentro da astrologia, muito Sagitário ou Júpiter no mapa, né? Né? Mas o 5, por exemplo, ele faz a gente gostar de viajar. Porque você tá no ano pessoal 5, então, eu tô nele. Ah, meu Deus. Viajando? E a troca de cultura é uma coisa assim, importante para o número, assim. Ah, então, com certeza, a Bárbara sim, o 5. Não sei. Aproveita e explica então o que é radiestesia. A gente faz anestesia, ó, uma outra história. É outra coisa. Difícil pra caramba, porque a radiestesia ela é maravilhosa, né? Você faz tratamento até de saúde com a radiestesia radiônica, porque são gráficos. Eles são, assim, totalmente comprovados. Comprovadamente, por exemplo, aqui eu vou buscar para a assinatura, não vai dar assinatura. Deixa ali que não vai para frente o triângulo. A radiestesia, você trabalha com os gráficos. Por exemplo, são mais de 20 gráficos. Então, você quer acelerar algum processo, aí você vai lá. É tudo com pêndulo, gente. E pêndulo, vamos entrar no preconceito, né? O pêndulo foi quem criou, um dos que usou demais, foi na época da religião antiga mesmo, lá, o catolicismo medieval, lá, entendeu? Foi criado tem um que chama, é o nome do abade. Então, você pega o pêndulo, você vai trabalhar, é tudo baseado no pêndulo. Aí o pêndulo mais legal é que a gente coloca na mão de um leigo, aí ele começa a mover sozinho, a pessoa só. Eu acho Olha a risada. muito interessante isso que você falou de que as pessoas têm preconceito, mas ele já era usado até pela Igreja Católica. Eu vejo. Mas aí, ele era usado pela Igreja Católica, pelos abades, mas ninguém fora da igreja podia usar. Era proibido.
E ficava ali entre eles, entendeu? Eu gosto Como pra achar água, né, gente? Os antigos usavam o pêndulo. Gente, o Vaticano tem um quarto lá, tudo isso. Pra cada cá, dia. você- Não, eu ia entrar nisso daí. Eu gosto de estudar muito religião. Pra achar água até hoje, muita gente usa, viu? Quando você pega para estudar as religiões, desde a primeira lá, desde do zoroastrismo, você acha muitas coisas em comum entre as religiões. Mas eu acho que com o passar dos anos, né, do mundo, isso foi se perdendo um pouco. Eu acho que o que unia as religiões era a espiritualidade. E hoje as religiões estão muito focadas numa interpretação, Sim. né, de um líder religioso que vai lá ler o livro, né, da religião dele, seja a Bíblia, seja Mas a fala qual é, e a gente perdeu esse aspecto espiritual E da as, fé, e as né? tradições. Você ama e respeite, né? Amar e respeitar. E criaram um Deus que é punitivo, você vai para o inferno se você cometer pecado. E eu estava comentando com você ali que a gente está gravando esse episódio e o Papa faleceu ontem, né? Foi ontem? Foi. O Papa faleceu ontem e você postou alguma coisa, né? De coração. No seu Instagram. De coração. E, nossa, gente, foi muito mal interpretado, assim. Eles acham que eu cuspi. Alguns, a minoria, foi a minoria que me entendeu e eu compreendo, né? Eles não entendem que um papel sacerdotal chega a ser até político, de você tentar quebrar um ciclo, né, uma corrente. E aí eu postei, sim, pedi a IA tá aí para trazer né, o desenho ali pra gente. Eu falei, faz uma imagem aí como se eu tivesse cumprimentando o Papa, enfim, fiz um texto, né? A maioria, né, aceitou, bruxas, inclusive grandes ocultistas foram lá, deram um like, me chamaram para conversar. Nossa, gostei de sua visão. Mas teve uma minoria ali dentro que é sangrenta, quer carregar essa coisa como se eu tivesse renegado todo o passado da bruxa, como se eu não sentisse, né? Eu que tenho a terrinha de Salem lá em casa, que uma amiga minha trouxe, e às vezes eu invoco as forças dessas irmãs, né, que já desencarnaram, eu choro, já sonhei com essas energias. Mas eu penso que alguém tem que dar o primeiro passo em algum momento, assim, o fato de eu achar... Gente, eu senti no meu coração, ontem tivemos uma perda espiritual. Eu senti que a atmosfera mudou. Ele foi um líder religioso muito diferenciado. Sim, aí eles falam assim, não, mas ele teve as falhas lá, que ele era monarquista. Não, ele defendia o homem, o casal homem e mulher, né, biologicamente falando. Gente, presta atenção numa coisa, falha todo mundo tem, vocês aí, atrás das cortinas, estão cheios de falhas. Ele era um senhor, óbvio, dentro de uma instituição ortodoxa, não esperem também que ele desafiasse a instituição dele, mas dentro do que ele propôs, tá? De ter um diálogo aberto com religiões afro, sim, ele avançou, que ele quebrou, só que ele era um senhor dentro de uma instituição da qual ele não vai chegar lá e gritar os sete ventos que, né? E se você também quer ter respeito em relação à sua religião, à sua espiritualidade, tem que respeitar. Exatamente. Então, por que não respeitar? Eles não entenderam que eu tirei o Francisco daquele, né? Não é o Papa vestido ali com a bata, sabe? Eu quis mostrar o homem que ele foi. Igual o padre Júlio Lancelotti, que tem muita gente que detona ele, mas ele ajuda o marginalizado e bruxas ajudam marginalizados. E tem uma confluência nisso, sabe? Mas o ser humano, não, mas Eu a acho que Inquisição... O ser humano tinha que olhar mais o que aproxima as religiões e não Exatamente. E essa questão, eu sou dessas de idade. Gente, eu sentei contar essa história para vocês. Eu tenho um amigo, pastor evangélico. Como eu não encontrei uma pessoa para fazer o meu handfasting, que é o casamento celta, né, dentro das energias wiccanas, esse pastor evangélico aqui em Cataguases, eu não vou citar o nome, ele não ligaria, não, mas não vou citar o nome, né, porque tem os fiéis dele, ó. Eu fui mandar uma mensagem para convidar ele para o meu casamento, ele me mandou um áudio super carinhoso, eu caso você, pastor da Batista, tá? Eu falei, o quê? Ele é um amicíssimo, assim, porque eu adestrei os 2 cachorros dele. Eu caso você do jeito que você quiser, com aramaico, o cara estudou para fazer meu casamento, ele me deu uma aula de ocultismo. E aí, eu falei, mas e os seus filhos? Não se pode postar foto comigo e tal. E ele foi com a esposa dele. O que acontece? Fez o casamento maravilhoso, energia maravilhosa. Por isso que eu falo, energia não tem religião.
tá? Ele, enquanto avatar nessa terra, ele é um pastor evangélico, mas a energia é de um missionário, tá? E aí, o que que acontece? No dia do júbilo dele, de 25 anos, ele me convidou. Falou, eu gostaria que você fosse com o Léo. Me colocou numa mesa, isso foi engraçado, que ele me colocou numa mesa redonda lá, numa casa de festa ali, perto da igreja do Rosário. E aí eu fui, tava meio friozinho, eu não ligo, eu poderia parecer de tatuagem, mas pra você ver, eu consigo ter uma diplomacia, né? Eu me tampei, coloquei uma caixa réu preta e tal, fui com o Léo, fiquei de costas pros fiéis dele, que até então, tudo bem. Né? Quem que é essa? Mulher toda de preto, tal. Nem lembro. Conversa vai, e foi chegando. Um padre muito engraçado aqui de Cataguás, acho que vocês sabem de quem que eu tô falando, ele é muito figura, mas eu acho que ele não faz missa aqui mais, não. E um kardecista. Então, estava sentado na mesa do meu amigo pastor. Ele convidou para a mesa dele. Ele, como pastor da Batista, com um kardecista e um católico. E a gente está conversando. Eu falo que no astral, nossa, foi alguma coisa ali que aconteceu. Conversa vai, conversa vem, cantaram louvor. Eu ali arrepiando, que eu adoro música de louvor, tá? Eu adoro música de louvor. Eu já fui em culto evangélico, acho maravilhoso. E aí, conversa vai, conversa vem, na hora das homenagens, ele... E aqui também a minha amiga, Júlia, que é da Wicca, eu de costa, tava com a cara pra vitrine, pra rua. Wicca, aquele silêncio sepulcral. O Léo viu a galera pegando o celular debaixo da mesa, acho que escreveram até Wicca com U. Eu falei, gente, depois daquilo ali, foi um silêncio na festa. Na hora que eu fui tirar foto com eles de comer. Ninguém queria ficar do seu lado. Não, chegou o cara na mesa, eles tiveram que, Júlia, vem cá, vamos tirar foto comigo, porque ele chegou simpático, mas é pra te pregar daqui a pouco. Aí eu, tudo bem, eu fui tirar foto com eles, aí prepararam um pratinho de docinho e tudo, eu falei, gente, é hora de vocês saírem a francesa. Que agora, assim, eles vão te cozinhar, vão vir mesmo, eles ficaram bravos com ele, fizeram fila, fizeram demais ele bancar isso. Ele bancou. Mas tem que bancar, gente. Todo mundo tem seu Deus e sua crença. Por que não a gente coexistir, né? Pois é, mas não tem. Aí eu fui, assim, eu gostava desse papo da energia espiritual dele. Eu não vou contra o que eu senti, né? Papa João Paulo pediu perdão pela Inquisição. Ah, mas o perdão não mancha. Que isso, cara? Perdão, cara. A gente não pode carregar uma história manchada. Se fosse assim, então guerras e guerras. Isso nunca vai parar. A maioria das religiões cristãs não fala que Deus é misericordioso, que ele perdoa, então... Nossa, eu vi uma passagem maravilhosa de Pedro com Mateus e Cristo nesse filme The Chosen, na 4ª temporada, sobre a questão do perdão. Porque Mateus e Pedro não se bicavam. Simão, né, ainda, mas aí já tinha passado por Pedro. Aí ele falando que aí Jesus falou para ele, você pede o perdão. Se ele não te der, não é problema seu. Mas você pode ficar aliviado porque você pediu. Se a intenção for verdadeira, né? E o se perdoar, né? Você se... Mas eu acho linda a passagem. Que às vezes é mais difícil que perdoar. Exatamente. Mas aí, Fala. é muita coisa, né? A gente poderia ficar aqui 3 dias. Eu esqueci de falar da minha camisa. Fala. Sim, 11/11. Primeira homenagem à minha mãezinha linda. Faleceu, vai fazer 2 anos agora, de 22 de maio. Porque ela nasceu em 11/11, né? Que é o assim, portal mais poderoso, 11/11. No seu mês. A minha professora, né? A minha mestre, que é a Vanice Bonevico, tem o nome dela aqui, né? Armazém da Energia é o site dela. Ela vende essas coisas. Que também ela é destino 11 e nasceu no 29, quer dizer que é o 11 também, entendeu? Então ela faz muitas das lives dela, ela usa essa camisa. Aí eu falei assim, eu vou correr. Adoramos. Agora não, eu tava falando com você aqui mais cedo que eu conheci esse 11/11. Uma amiga minha falou que era um portal muito poderoso. Nós falamos dos portais, hein? E tanta coisa. Portal, nossa. E aí, a partir desse dia, toda vez que eu vejo um 11/11, eu fecho os olhos e peço o que eu quero, né? Quando vê as horas, E assim, as horas iguais também, mas eu acho que o 11/11 me pegou, assim, toda vez que eu vejo... Porque ela te falou específico. Eu paro... Mas abril, por exemplo, tem o 4 do 4.
que é maravilhoso, o 13 do 4. Agora o 22, que é hoje, até falei com você. Vamos fazer dia 22. Não é Dia aconselhável. 22. Não é aconselhável fazer, porque nós estamos ali é minguante, na lua minguante. Tem que observar a lua. Ah, tá. E hoje, então, tem o que é o portal? Você fazer mandala, né? Fazer você pode pegar um prato, às vezes você não tem nada, um pratinho e tal, e você põe ali, risca redondinho, ali dentro você põe as coisas que você quer durante o ano. As bruxarias. Esse é também. Mandala, que se chama mandala. Alguma coisa que vocês podem falar, uma assim, não sei se a palavra é simpatia, né? Mas algum ritual que as pessoas que é fácil de fazer em casa, que pode trazer ou prosperidade, ou Será que o pessoal procure na internet, né? No YouTube, como fazer a mandala, confeccionar. E porque nós temos vários portais maravilhosos. O maior, para mim, é 11/11 e o último dia do ano também é. Também tem a queima de karmas, que é trimestral. Você sabe falar. Queima de karmas é maravilhoso também. É trimestral, né? Deveria já. Não, dentro da bruxaria a gente tem outros... Você escreve tudo, né, num papel em branco do que você não quer para você, não quer levar mais. Por exemplo, agora vai ser abril, maio, junho, 30 de junho. tem que dia 30 de junho. Você escreve as coisas que você joga fora. 30, Queima de karmas que chama. Queima de carne. Então, um cara que fala muito nisso aí é o Daniel Apala, que ele explica muito bem também. Que você escreve tudo aí você vai pegar aquilo ali, vai pôr fogo e vai jogar aquele fogo depois num jardim, ou sabe? Até no tanque também, mas eu acho mais interessante você jogar num lugar assim, na terra. Entendeu? Então, numa árvore, tudo prédio, uma árvore. Bruxa eu também sou bruxa, então. Você pega ali, ó, uma vela preta toda lua minguante. Olha uma dica legal. Quer tirar a zuluca, tudo? Pega Hoje uma vela preta. qualquer dia da domingo. Qualquer dia do lua minguante. Pega uma vela preta. Não vai os outros comprar vela preta. O que você tá fazendo? Vai acabar com a vela preta, porque tá com a vela preta é proteção, uma delícia. Você pega ali e passa ela no corpo sem estar acesa, tá? Preto né, protetor. Faz como se fosse um sabonete com a roupa mesmo. Tira tudo que você quer. Ela remove, joga tudo pra aquela vela. Vai lá, acende ela. Tô intencionando pros seus guias, que tudo foi removido foi pra vela. Passa ela apagada. Passa toda no corpo todo, nos chakras, nas doenças, tudo. Limpa tudo como se fosse um sabonete. Aí você acende essa vela, intenciona pra sua espiritualidade, pra sua ancestralidade, quebra ela 3 vezes, apaga e joga fora. Olha, acende, quebra, joga fora. Gente, anotar? Eu vou rever esse episódio, porque eu não anotei aqui, mas eu vou ver, tá gravado se for frio. Falando dos portais, né? Que aí tem que procurar, porque sempre são os números idênticos, né? 4 do 4, 13 do 4, por exemplo, 13 do 4. Hoje seria, mas a lua minguante não é bom você fazer. Tem que ser para observar a lua. Melhor lua crescente, achei. Eu gosto de fazer também no último dia do ano, 31, né? Que tem a queima do karma também. Mas você pode fazer o portal dia 30. Eu vou fazer dia 30 de junho. Porque no final do ano você vai lembrar de tanta coisa que você Quando a gente aí faz, né? Dá uma limpada nas coisas que a gente quer deixar pra trás. Mas aqui, em relação ao triângulo, para a questão da assinatura, né? A gente não muda nome, viu, gente? O nome você vai ser eterno. Por que tem artista que muda o nome? Falam que é da numerologia. Mas a cabalística eu não recomendo, Ah, tá. entendeu? Então, por exemplo, você pode interferir, por exemplo, o meu Lourdes Paixão. Eu tive que escolher 2 nomes, porque o nome é enorme, né? Então, eu escolhi porque eu sou muito conhecida por Lourdes, né? Porque Maria tem algumas pessoas muito poucas, só para me brincar comigo, que me chamam de Maria. Mas aí eu escolhi Lourdes Paixão, porque o Paixão, né, na minha família aqui, todo mundo conhece. Eu gosto de Paixão, né? É um nome bom, né? Paixão sempre é bom, né? Então você vai escrever o nome da pessoa. Aí você vai colocando aqui, né? Maria de Luz, Paixão, tudo juntinho. Aí você vai colocar lá. O M vale isso, o A vale isso, aí você vai pôr aqui. Entendeu? Aí depois você vai Fazer a Somando. vai somando. Aí você vai exatamente, vai diminuindo aqui. Tá vendo? até chegar em um. Até chegar ao número. Aí você vai achar aqui o número da expressão,
o número aqui embaixo a gente não considera ele muito não, mas a expressão sim. Então, o que acontece? Aqui tem as orientações para a gente também fazer, calcular a expressão, entendeu? O que acontece? Aí você vai ver aqui, se nessa linhagem aqui, descida do seu nome, né? Se apareceu sequências, 5, 5, 5, 3 vezes, 3, 3, 3, entendeu? Qualquer número que tiver repetido 3 vezes ou 4 vezes, são sequências negativas do seu nome. Então, a gente tem que estudar essas sequências negativas, entendeu? Aí a gente tenta reduzir aqui, por exemplo, Maria Paixão. Não, ainda ficou muito assim, sabe? Aí eu achei Luz Paixão, coloquei sabe aquele Pelé, aquela bolinha do Pelé? Aham. Que também ele deve ter feito isso, né? Quando eu disse. Aquela bolinha cabalística ali. Então, eu coloquei no meu I. Aí mudou tudo, acabaram com as minhas sequências, melhoraram meus arcanos aqui. Porque tem arcanos que é perigoso. Arcano ruins o nome da gente. Isso é a assinatura, como a gente deve assinar documento. Aí eu até, baseado nisso aqui tudo, aí eu vou tentar achar uma assinatura que vai diminuir os seus arcanos perversos, parece. Vai tirar as suas sequências médicas, entendeu? Gente, olha só, não sabia. Mas é assinatura. A Bárbara perguntou a questão de nome, mas aí dentro da bruxaria tem uma explicação, às vezes, para troca de nome, né? Vamos falar. Pois é, na numerologia cabalística, eles não recomendam. Aí tem corrente que Sim, na bruxaria a gente pensa o seguinte: quando a gente vai iniciar, ou mesmo aquele que não é iniciado, ele vai escolher o que a gente chama de nome mágico. Então vamos trazer um exemplo aqui, a Anitta, tá. que não é, ela chama Larissa. A Larissa tem problemas emocionais, a Larissa é uma pessoa humana, né? Ela tem as questões dela. A Anitta não. A Anitta é empoderada. Aquilo ali, ó, Xuxa, essa galera, tudo tem astrólogo, tem tudo ocultista, tem tudo assentamento lá no Globo, né? Então, o que acontece? O que é um nome mágico? É você trazer como se fosse um alter ego, né? Uma outra persona para você, daquilo que você gostaria de ser, mas você não consegue ser. Por exemplo, a Júlia, se você falar para a Júlia ir lá no cemitério agora fazer um ritual, eu até vou. Dentro né, de tudo que eu estudo, eu vou fazer, 3 horas da manhã eu vou estar lá. Mas o meu nome mágico é Lara Spassky. E a Lara vai. A Lara vai até pro meio do mato. Sério? Você traz uma força. Por isso que a empodera. Por isso que a gente olha. Por que eu dei o exemplo da Anitta? Que a Larissa, tá entendendo o comentário dela, né? A Larissa, ela mesmo fala, ela é fragmentada, ela é machucada, ela tem os traumas dela. Já viu ela no palco? Não tô falando que tem gente que não gosta do trabalho dela, tá? Não tô falando disso. Mas assim, a Xuxa, tudo, isso chama nome mágico. Não é só numerologia. Eles são instruídos ali a trazer um apelido, um pseudônimo, né? Que vai trazer uma característica que você não nasceu com ela, mas que você consegue projetar de forma mágica. Na numerologia cabalística, você pode fazer no máximo 3 interferências, e só com símbolos. Por exemplo, acentos. Tá. E essa bolinha é cabalística. Entendeu? E vai fazer diferença. Vai fazer muita diferença. Eu posso sugerir, por exemplo, seu nome é Bárbara Portela Valverde. Aí você vai escolher. Você é conhecido por Bárbara, Portela, Valverde, mais Valverde. Então tem que ver qual dos. Entendeu? Aí eu, por exemplo, por acaso, olha como é que doidura. Eu fui para fazer uma doação junto com o Murilo da creche. Nós fomos comprar umas coisas que a minha filha até mandou recurso para doar muita coisa para creche lá no Bahamas. Menina, eu tô pra trocar minha assinatura, ó, não troca. Eu tenho uma carteirinha que eu ponho todos os meus cartões, inclusive a identidade. Não é que naquele dia, né, que eu paguei tudo lá, fomos embora, tô feliz, tirar uma foto, eu chego em casa, cadê? Perdi meu bilheteiro com tudo. Aí eu fiquei triste, você dá aquela raiva na hora assim, você fala assim, meu Deus do céu, fazer aquilo tudo. Aí eu lembrei, falei, gente, se eu não perco esse trem, eu nunca ia. Até a gente fica, sabe? Mas aí quando você muda a assinatura, tem que mudar os documentos? Não, aí sim, mas é quando você vai ao banco, né? Porque hoje você faz tudo online, né? Até contrato você assina online. Hoje em dia até. Mas, por exemplo, eu não vou fazer, eu vou lá registrar. Lourdes Paixão, ainda vou registrar com essa bolinha. Mas a minha identidade tá assim, a menina lá
que faz a carteira, né? Falou, mas você vai fazer só assim? Eu falei, vou fazer só assim. Tem que ir no cartório mudar o... Não, firma. Só no cartório pra mandar filme. Mas no papel, você. No papel, na hora de mudar, elas ficam meio que achando ruim, sabe? Eu falei, não, eu quero meu nome assim, é meu nome. Eu vou assinar o nome de paixão, essa vai ser minha assinatura. Entendeu? Mas eu acho que isso tem tudo a ver, porque como é que, né, você vai fazer uma coisa boa e de repente você aperta os documentos aí e fala, ai meu Deus, então é porque é um processo. Interessou. E nome é energia, sabe? Aliás, Você carrega essa essa palavra, aquele nome ali. essa palavra energia, né, a cabala é tudo energia, né? É tudo energia. Radiestesia, então, nó, né? É pura energia. Acho que tudo é energia, né, gente? Eu A acho gente- também. Tudo... Às vezes a E o gente... que mais interessante da radiestesia, só para finalizar, é que eu acho, estou gostando muito que você pode fazer o tratamento à distância. Só que para fazer, desenvolver essa radiestesia e trabalhar com a radiestesia exige muito espaço, sabe? Porque você tem que fazer, às vezes, três gráficos ou quatro para uma pessoa só. Aí eu tenho a lousa, eu vou anotando o tempo que tem que ficar ali. Você faz divórcio energético. Sim. Eu fiz o meu. Então, eu me lido. Gente, eu sou assim, super amiga do meu. Isso é muito legal. Eu sou super amiga. A gente, assim, a gente quer o bem do outro, assim, toda hora, sabe? Então, eu acho que tudo isso que eu fiz, a numerologia cabalística, a radiestesia, tudo contribuiu. Eu faço gráfico para ele, que precisa, faço mais pretendo nem hora. Fica lá, esquece de olhar homem. É, eu tava assistindo você falando sobre isso, que às vezes a gente ainda tá conectado àquela pessoa e aí precisa fazer um divórcio energético. Às vezes você tá... Mais do que isso, mulheres que tiveram relacionamento, tá? Não tô dizendo que o rapaz pode ser. Vamos colocar então, traumático, abusivo, tá? Ficou ali 8 anos com uma pessoa. Relação sexual é onde a gente puxa bastante energia, tá? Você trocar. A gente fala, gente, intimidade é algo sagrado. Você termina com essa pessoa. É uma das explicações, tô dizendo que é essa só, tá? Você termina com essa pessoa e fica ali 5 anos sozinha, querendo alguém e não consegue encontrar, tá? O que a gente sugere? Limpeza de ventre. Imagina a energia do falo, ela está toda naquela mulher. É tipo, você era dele, entendeu? Pronto, ele foi embora por algum motivo, ou você terminou ele, a energia dele tá ali. Como é que vai entrar outra energia? Como é que você vai estar receptiva a um outro alguém se você está toda impregnada da energia masculina daquela pessoa? Interessante. Então a gente pede banho de assento. Posso dar essa dica aqui também. Você pega uma bacia, coloca água morninha que dê para você sentar, tipo um pouquinho mais quente para ela, né, não esfriar tanto. Aí você coloca pétalas de rosa, você coloca lavanda, você coloca anis estrelado, coloca umas especiarias ali. Você conjura, né, para fazer uma limpeza no seu ventre, para trabalhar com Kundalini, que é essa energia, né, do sagrado feminino. Você senta com a bacia e fica ali ouvindo musiquinhas, acende um incenso e fica limpando, fica limpando, fica limpando. Eu não dou 3 meses para arrumar um gajo. E o homem, como é que é? Tá também, Batete. Com o homem. Pô, gente, a gente tem o sagrado masculino, a gente fala tanto, né? Os homens falam, gente, a gente é o preferido. Mas eu falo, é porque o homem que tá engajado na bruxaria, na espiritualidade, é o homem que tem o sagrado feminino bem aspectado dentro dele. É um homem que respeita a mulher, entendeu? Então, esses homens também, eles podem sofrer abusos, né? Isso não é só, né, a mulher que sofre. Então, assim, temos a limpeza, o homem pode sentar, mas não é um ventre, né? Ele vai limpar outras cositas. Sai, mulher, essa queria que eu tirasse uma... Eu quero tirar... Vamos, você também, você não quer não? Eu só quero ouvir. Eu quero. Eu quero. Eu vamos. Eu quero também. Então, vamos tirar umas cartas. Ai, meu pai. O que vocês querem? Vocês querem conselhos? Vocês querem previsões? Vocês vão fazer perguntas? A barra pergunta dela. Você vai entender, vai estar correndo. Bom, já que eu estou com a saúde, minha saúde está ótima, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos perguntar então, dúvida amorosa? Namorou? Olha, eu fico quieta, tá meio ruim.
também sem novidade. Também sem, não vamos ver. Pode ser trabalhado. Nome completo, data de nascimento. Bárbara Portela Valverde, 20 de novembro de 1989. Pedir permissão aos seus guias, mentores espirituais, a espiritualidade que te acompanha, para a gente adentrar na sua energia, canalizar, com muito respeito, muita honra, muita proteção das previsões, tudo que for pertinente que você pergunta. Você quer saber se tem alguém próximo, assim? Tá. Não é porque como eu tô acostumada, eu já sei as caras que eu faço, entendeu? Não vai demorar, não. Só que o que acontece? Os traumas, né? Você tem que estar receptiva, porque tá saindo um diabo aqui, né? E esse diabo é uma amarra, mesmo que seja energética. Não tô dizendo que você pensa no outro relacionamento, assim, mas tem um imperadorzaço aqui. É um cara que já tem estrutura de trabalho. Tá? Ele tá tentando, se ele não começou uma comunicação, ele tá tentando uma comunicação, ele é bem comunicativo, é uma pessoa bem expansiva, bem comunicadora, sabe? E um pouco teimoso. Ninguém comunicando comigo. Então tá na spray fashion, tá? Mas ele tá com medo. Ele tá com medo de chegar. Se não chegou essa pessoa ainda, que pode ser uma previsão. Ele pode ter receio de chegar por conta, né, de toda aqui da Sai na Torre também, de tudo que você tá passando. Toda essa estrutura que tá ruindo, já tá ruindo, entendeu? Tem que deixar ruir. Mas é uma pessoa comunicativa, ela tá no meio termo. O que? Da minha saúde? O que eu passei? Sim, tá ruim, tá indo embora, tá uma outra estrutura aqui. Tá uma outra estrutura. Mas tem uma pessoa que pode vir a começar a comunicar com você, e tipo assim, é um homem muito correto, tá? É um homem, ele chega a ser um pouco assim, teimoso, né? Uma energia meio ariana, meio da energia de fogo aqui, tá? Então pode ser uma pessoa que não, mas ela não gosta. Eu tô vendo aqui que Bárbara é o seguinte, ela fala que quer uma pessoa altamente conectada com o emocional delas, ela gosta de um empate, assim. Ela não quer uma pessoa que... Eu não gosto de nada, amor. Exatamente, é isso aí, tá? Você tá vivendo ainda um pouco da perda dessa pessoa, tá? Nossa, um 10 de paus, essa pessoa tá... Ou se ela já existe aqui, de conexão com você, ela tá com dificuldade de chegar, você tem que estar um pouco mais aberta, viu? Ela tá com um pouco de dificuldade, ela tá tentando trazer, vamos lá, finalizei aqui. É alguém que vai ser recíproco com você, tá? Vai trazer reciprocidade, que é o que você busca no relacionamento. O mundo aqui já tá fechando muito legal de você ficar, pode ser uma pessoa aí que você vai construir uma família, né? Mas você ainda tá passando por um processo e outra coisa, você tem medo de trazer uma pessoa para sua vida agora enquanto você não estiver sossegada com a fase que você tá passando. Tem mesmo. Tá? Tipo, essa pessoa, como que ela vai lidar com isso, né? É mais ou menos isso aí. Só que vai chegar, você querendo ou não, vai chegar esta energia, tá? Pode ser um homem que tem compatibilidade de idade com você, um pouco mais velho, né, que já tem uma estrutura muito inteligente, muito comunicador, então tá nessa área de comunicar, de fazer acontecer, de ser uma pessoa que constrói as coisas, ou já construiu as coisas da vida dele. Só que o tarot tá dizendo aqui para você ser mais receptiva, você ainda tá em conflitos, entendeu? É como se você tá receptiva para conhecer, mas você não tá receptiva dentro de você. Se aparecer, você vai entrar na defensiva. E você falou que ele tá a pé. Eu acredito que tá bem rápido aqui. Eu dou até o final do ano para você conhecer essa pessoa. Dia 30 de junho, tu vai fazer o seu plano. Vai começar certinho, viu? E vou fazer o do ventre também, o adjacente. Isso, vamos achar essas energias. Nossa, meu coração tá até acelerado que eu vi. Vou fazer o energético também. Também. Faz o de ventre, faz tudo. Faz tudo. Limpa esse ventre aí. E hoje, gente, adorei. Lindo, o coração tá disparado. Foi lindo também. Lê só pra ela. Não, tudo bem. Tá de boa. Você não vai querer, não? Não, é muito Não pelo verdade tempo também, É verdade. Então eu vou falar pra você. Ixi. Vou falar. Não, vou falar assim, só as características. Tá. Não vou falar de mapa, tá? Que o mapa já traz todo uma análise mais contexto. Vou falar do número, que olha pra você
né? E que é o um mais forte, né? Então, a gente tem, todo número tem luz e tem sombra. Aliás, tudo na vida, né? Tudo. Tem a E elas se complementam. Luz e sombra. Então, eu vou falar só da luz. por favor. O número 1, que é o 10, né? Que você nasceu no 10. Então, ele é mais fortalecido porque você tem um 0 depois do 1. Entendeu? Aí, um não tá sozinho. Porque se você... nasci no dia 1º. É menos fortalecido que um 10. Então, você tem mutação, você tem liderança, independência, iniciativa, ousadia, autoconfiança e coragem. Nossa, gente, só luz mesmo. Vai falar sombra, não. Você identificou com alguma coisa? Com certeza. Assim, a liderança é uma coisa que eu até não sou muito líder, não gosto de liderar, mas eu gosto, por isso eu gosto de fazer as coisas sozinha, às vezes, porque eu gosto de Tem estar... paciência. eu gosto de estar mais ou menos mas eu acho que por alguma coisa ali no meu mapa, eu tenho um pouco de receio de liderar. Tipo assim, eu tenho receio de falar com você, Bárbara, faça isso, faça isso. Eu tenho esse... Então eu prefiro fazer as coisas sozinha, que às vezes vai ser só eu tô liderando. Você pode trabalhar isso, né? Porque às vezes você pode pedir a outra pessoa para fazer o que você quer que seja feito, mas usando um palavreado. Sim, sim. Hoje estão Sem ser... os managers hoje estão trabalhando muito isso, porque eles estão tendo muito problema com, como é que eu dizia, Autoritarismo. essa questão, faz isso, nossa, entendeu? Eles estão tendo umas palestras, estão tendo muita coisa, movimento em torno disso, sabe? Porque você pode ser perfeita para trabalhar, mas você tem que saber interagir. A interação é tudo, né? Olha que você tem um monte de gente aqui, aí você tem um jeitinho, você tem tudo isso para você saber fazer isso, sabe? Porque realmente, né? Se eu falar que uma das coisas negativas do é autoritarismo. Então você já evita porque você já sabe que você tem. Se eu começar, eu fico... Entendeu? Eu mesmo me acho, assim, às vezes em casa, com a minha família, que é quando eu sou mais eu mesmo. Às vezes eu sou um pouco autoritária. Eu te falei do Alice. Entendeu? Às vezes eu nem percebo. Eu tento não ser, mas aí chega lá eu já falei. Mas aí tem mesmo, a característica do homem maravilhosa. É início de tudo. Aí. Que é isso? E também, você falou sobre a coragem também. Eu vejo que eu sou... Ousar. Assim, Você ousa. Só de você trabalhar com você, que eu sei que você e às ousa. vezes tem que fazer um negócio, vamos fazer, não tenho. Aí eles, não, mas eu fui um pouco retraído. Não, gente, vamos lá fazer. Põe o pessoal pra frente. Eu sou um pouco assim mesmo. Vamos ao 4. O que você tem, né? É o seu mês, né? Não, vamos pro só o positivo. É responsável? É organizada? Um pouco. Trabalha, gosta de trabalhar? Gosto. Eu acho, na verdade, que o que identifica muito o 4, ele é igual uma cadeirinha, né? É o trabalho. A estrutura. É a estrutura, é resistência, retidão, é muito correta, dedicada, honesta. Já repetindo aqui, né? E é muito segura. Muito bom. O ano que você nasceu qual? 1990. 1990. É outro 1. É outro. Gente, Gente, nossa, só um. Arioso. Gente, só tem eu aqui nesse lugar. você arrasa. Eu, meu filho, sou 12 do 12. Muito muito arregaçada. Eu falo que é 3, a criatividade, a comunicação, papapá, papapá. E eu precisei disso na minha vida inteira para trabalhar, né? Porque eu sempre assessorei. Olha que coisa assim, oposta, né? O que eu considero hoje. Trabalhei a vida inteira com política, né? Mas eu precisava dessa comunicação para lidar com o povo. E eu trabalhei com cultura, né? Essas coisas tudo. Então, eu precisava dessa comunicação, desse aspecto. Eu trabalhei muito, eu acho que sim. Então, é isso, né? Isso é legal demais, gente. Bom, para terminar, antes da gente fazer o sorteio de quem vai ganhar o mapa numerológico da Lurdinha e a mesa de tarô da Júlia, deixem o recado final de vocês para as mulheres, para os homens também que estão assistindo. Bom, gente, ontem eu estava lendo sobre Sócrates, né? Que eu amo. E eu achava que aquela frase, conheça-te a ti mesmo, era do Sócrates.
E não ele leu no templo de Platão essa frase. Conheça-te a ti mesmo. E é isso que eu estou carregando comigo agora. Vamos nos conhecer, vamos nos empoderar através do nosso conhecimento. Quem sou eu? O que é que eu vim fazer aqui? Meu propósito de vida. Por que que eu vim nessa terra? Qual a minha missão? Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar em cima, se descobrir, né? E enfrentar todos os obstáculos. Opa, acabou, passou. Vamos olhar para frente. Para frente é que se anda, não é para trás, não. E essas coisas de sentimento, a gente ficar guardando sentimento negativo, sentimento de sofrimento. Claro, a gente tem que viver alguns lutos, né? Alguns lutos a gente vive, de perdas. Mas a gente não pode ficar ali toda a vida. A gente tem que se erguer, levantar. A gente é capaz disso. Nós temos que aproveitar o nosso tempo aqui na Terra, né? Porque a gente não sabe quando Deus quer levar a gente. Então, vamos aproveitar o nosso momento aqui na Terra, aprender, servir, né? Ser grato, né? Porque gratidão é tudo, né? Não é só falar obrigado. A gratidão, ela é muito mais ampla do que só obrigado. Então é isso, obrigada a vocês. Obrigada, né? Você que vai lá na câmera, né, para o público. É o que eu espero para esse podcast, todo o meu trabalho. É trazer um pouco da verdade, né? Que vocês despertem a verdade de vocês, fora da caixinha. É o que as pessoas chamam de manada, né? Porque a gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho. E o que a gente vai levar é conhecimento e cultura. Então, não se limitem ao pensamento dos outros. Se vocês não sentem conforto dentro de uma crença, de uma filosofia, não é vergonha falar com a família, óbvio, com jeitinho, né? Isso é dissonante comigo, não precisa ser escrachado no meio, tá? Vocês não precisam se vestir diferente, virar uma criatura estética, nada disso. Mas a crença e a filosofia é uma coisa muito complexa, isso pode atrapalhar, isso pode minar a vida de uma pessoa. Então, tenham a verdade no coração de vocês, se abram mais a novas opiniões, não sejam tão engessados nas opiniões baseadas assim. Não é vergonhoso você mudar de opinião, você descobrir que tudo que você achou que era real veio abaixo, né? O que a família talvez moldou em você, isso veio abaixo. Não é vergonhoso você se descobrir diferente, tá? E lembrando sempre que há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa filosofia. Beijo pra vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Eu amei. Eu continuaria. Nossa, tem assunto aqui para muitos dias, mas eu também amei a nossa conversa, foi muito bom. Aí eu espero também que todo mundo que está escutando e nos assistindo tenha ficado tão inspirados, espiritualizados como nós. E muito bom. Vai, Ludinha, sorteia aí quem vai ganhar seu mapa. Balançar, né, Gé? Balança aí, ó. Nomezinhos de vocês são aqui. Todo mundo que mandou o nome na caixinha. Eu vi a Bárbara falando. Nós assistimos, né? Foi, tivemos testemunhas. Ai, Verdade. Patrícia Werneck? Paty. Mulher! Conheço a Paty, tá? A Paty ganhou o mapa numerológico com a Ludinha. Pode mandar uma mensagem no nosso Instagram que a gente coloca vocês em contato. Isso. Eu fico quando o chamado bate na porta, não é? Quem vai ganhar a mesa de tarô? Eu queria dar aí. Ai, ó. Quem? Ariadne T. Oliveira. Ariadne T. Oliveira. Ariadne. Ariadne Oliveira. Então também manda uma mensagem lá no nosso Instagram que a gente coloca em contato. Já eu sei quem que é. Ou pode entrar em contato Eu também, os três felizes. Então é isso, gente. Amei. Muito obrigada por terem aceitado o convite. É isso, foi uma honra, gente. Tá maravilhosa. Sempre bom agregar. Isso foi muito bom. E a gente se vê no próximo episódio do Fala Amiga. Compartilhe. Não vamos para, mulheres? Compartilhe, curta, assiste a gente no YouTube e tudo isso mais. E segue a gente no Instagram e a Júlia Ludinha, no arroba vai estar em algum lugar aqui da tela. ou na descrição. Tá, editor? Beijo. Beijo.